outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Quer dizer, já falei um pouco do nosso histórico recente do Brasil com o Irã, né? Como era, como voltou a ser. O que nós fizemos em 2019, 2020, né? Uma nova política externa do Brasil, né? Essa política externa que a gente tentava fazer uma política para o povo brasileiro e não para outros diplomatas, né? Uma política externa falando e sentindo palavras e sentimentos de gente comum e não de diplomatas formados entre diplomatas, vivendo entre diplomatas. Nós já estamos vendo, eu já estava vendo, óbvio, a consolidação, a configuração desse bloco totalitário. China, Rússia, Irã, né? Avançou nos últimos anos, mas qual que era a nossa política? Tirar o Brasil do bloco totalitário, primeira coisa. Né, impedir a continuação da nossa marcha hipnotizada, né, vendada. O Brasil estava assim hipnotizado, né, rumando para o bloco totalitário, que é um abismo, né, do ponto de vista da dignidade e dos próprios interesses do povo brasileiro. Só vamos parar com essa marcha da colonização econômica pela China, com essa marcha da penetração do serviço de inteligência e desinformação da Rússia dentro do Brasil, né? Vamos parar com esse apoio ou beneplácito a russos e chineses mantendo no poder ditadores como o Maduro. Vamos enfrentar os ditadores do Foro de São Paulo, vamos acabar com a corja, né, dos ditadores do Foro de São Paulo, que é quem está financiando de alguma maneira os criminosos que estão matando as nossas famílias dentro do Brasil. É ideológico. Ideológico coisa nenhuma. O que é ideológico em você ter PCC aliado ao Hezbollah, com base na Venezuela, com base no narcotráfico boliviano, colombiano, matando gente dentro da sua casa? O que há de ideológico nisso, né? Certo? Então era isso, né? Fazer uma política externa para o povo brasileiro não ser colonizado pela China e não ser ameaçado pelo crime, não ser assassinado pelos criminosos aliados à China, Rússia e Irã, né? Isso era a nossa política, certo? E ao mesmo tempo construir uma grande relação com os países que são da lei, que são da ordem, que são da dignidade, da liberdade humana, da liberdade econômica, da liberdade política, Estados Unidos, Israel, Japão, alguns países europeus, assim, os países em si, algumas lideranças não, né? Mas naquele momento nós tínhamos grandes lideranças pela liberdade no mundo, né? Donald Trump nos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu em Israel, tínhamos Shinzo Abe no Japão, tá? Tínhamos o surgimento de lideranças importantes pró-liberdade na União Europeia, tínhamos lideranças pró-liberdade importantes na América Latina, né? Certo? Tínhamos países dispostos a lutar verdadeiramente contra um bloco totalitário. Finalmente você tinha gente enxergando, né? Poucos, né? Alguns nos Estados Unidos enxergavam isso, eu enxergava isso no Brasil, né? Esse bloco totalitário se formando já então, certo? Então, é lutar contra isso, né? Então, desmantelar a máquina de influência desses caras dentro do Brasil, né, a máquina de influência russa, a máquina de influência chinesa, que domina, né, os corações, não tem coração, né, mas domina né, a cabeça e o bolso, né, de boa parte da elite política brasileira, né, tem aí seus lobbies espalhados por, inclusive, né, pessoas, política externa, tradicional, isso tudo é lobista da China, tá certo? Escritório de lobby da China posando de think tank, de política externa independente nacional, né? Esse é lobista, assume que é lobista, estou trabalhando pela China, pronto, não tem problema nenhum, tem, né? Mas assim, assume, porra, né? E ficaram, estamos aqui, assim, querendo restaurar as tradições política externa brasileira. Não tem que restaurar tradição nenhuma, está querendo restaurar o dinheiro da China no seu bolso, certo? Isso que estão querendo, e restaurar o dinheiro, né, da corrupção no bolso de todos os corruptos. Isso é que estavam querendo, né, e isso são os que se opuseram contra mim, tá bom? Então, isso é que a gente tentou fazer, né? Assim, lutar contra bandido, você não é assim, né? Não é fácil, né? Vi isso desde o primeiro dia, né? Continuo disposto, né? Estou aqui, né? Estou aqui falando com vocês, isso faz parte dessa luta contra a bandidagem, para vocês saberem como é que é o negócio.
Então, construir uma boa relação, construímos, né, excelente relação com os Estados Unidos, uma liderança, né, pujante de verdade, né, democracia pujante de verdade, para a liberdade de verdade, né? Israel, com esse Netanyahu que está aí, um grande líder, né? Eu mostrei até hoje uma foto que eu tenho, a foto que eu mais gosto, estou conversando com o Netanyahu, tive pelas 2 ocasiões, eu, né, como ministro do exterior, reuniões com o Netanyahu, também acompanhei reuniões do presidente Bolsonaro com ele, várias, né? É um grande líder, tá? Uma das coisas que mais me orgulham é que eu já conheci ele, já tinha tido conversas com ele, uma vez que o presidente Bolsonaro visitou Israel, né, vou contar para vocês aqui, né, fomos ter um jantar, pouquíssimas pessoas, só 3, acho que de cada lado, o lado brasileiro era o presidente Bolsonaro, eu e mais uma pessoa, do lado de Israel era o Netanyahu, a esposa dele e o filho, tá? E ao chegarmos assim, o Netanyahu já me conhecia, falou para o presidente Bolsonaro, Ernesto, olha aqui, eu queria ter um chanceler assim, tá bom? Então, assim, não é que eu tenha feito nada demais, mas, assim, o reconhecimento de quem luta pelo que é certo vale muito, então eu estou compartilhando com vocês aqui também. E conseguimos essa nova relação com Israel, contra todo mundo que já era associado de uma maneira ou de outra ao bloco totalitário, né? E todo mundo que tem medo, né? No Brasil você tem os que gostam de totalitarismo e você tem os que têm medo, né? Nós não tínhamos medo, continuamos não tendo, eu continuo não tendo. Então, tinha gente assim, não, pois é, mas olha só, se a gente começar a ficar muito perto de Israel, quem sabe os terroristas não vão gostar, né? Hoje o Brasil não é alvo de terrorismo, claro, não é alvo de terrorismo porque é covarde, né? Isso não é virtude nenhuma, né? Você tem que não ser alvo, você tem que combater o terrorismo no mundo, não é se esconder, né, esperando passar o terrorismo na rua, ver se a sua casa não vai escapar, né? Então passa os terroristas ali na sua caminhonete metralhando todo mundo, na sua casa, Brasil, você vai pintar assim, olha só, lembra que eu sou puxa-saco do Hamas, hein, que eu sou puxa-saco do Irã. Aí fala, não, aqui é puxa-saco do Irã, não metralha essa casa, não. Isso não é ficar livre do terrorismo, isso é covardia, isso é pusilanimidade, isso é calhordice, né? E tinha gente que tinha esse tipo de atitude, rolo compressor por cima disso, no começo do governo, quando dava para fazer as coisas, né? Rolo compressor por cima desses medinhos, dessas coisas, fomos lá, Israel, construímos uma nação, e sabe o que mais? Melhorou a nossa relação muito também com os países árabes, porque, né, a gente sabe fazer as coisas também, estou falando aqui com vocês com ênfase, mas né, também sei fazer diplomacia, tá certo? Tá bom? Diplomacia de verdade, né? Não se esconder debaixo da cama, que tem gente que acha diplomacia isso aí. Mas, enfim, então fomos lá com os países árabes, fala só, como é que é a nossa visão de mundo agora, né? E vimos que era totalmente convergente com eles, com os sauditas, com os Emirados Árabes, com os outros países do Golfo, com outros países importantíssimos, como Marrocos, por exemplo, construímos uma relação muito melhor, né? E nos tornamos parte de uma nova realidade para o Oriente Médio, que estava apontando para a paz, né? Colocando o Irã à parede, e os países da paz, né? Eles sim empoderados, foi um momento dos países da paz, da liberdade, da justiça empoderados, e os países do terrorismo, eles sim retraídos, né? Mas você tinha, então, no Brasil, quer dizer, claro, a grande imprensa, né, cheia de comentaristas pró-totalitários, de comentaristas pró-Irã, de comentaristas pró-corrupção, né, porque aí você começa a ver o laço entre o corruptariado brasileiro e os totalitários e criminosos de todo tipo, da América Latina, da Ásia, da Europa, né, e de toda parte. Claro, foram contra, óbvio, né? Óbvio, queriam o Brasil na mão dos totalitários, na mão dos corruptos, na mão do crime. Isso é que estão conseguindo, né? Que estão conseguindo de novo, né? Isso é que estão conseguindo de novo. Né? Então, é isso, é difícil, né? Você remar a favor da corrente é muito fácil, né? Então a corrente está levando o Brasil para o crime, para o totalitarismo, como a gente está vendo hoje, né? Vai remando junto ali, né? Cantando e olhando os passarinhos, é muito legal. Agora eu vou remar contra a corrente, na tempestade, né? Na tempestade com a queda d'água nas suas costas, né?
Vem remar junto, pra você ver como é que é. Remamos contra a corrente, sim. E fomos longe nesse remar contra a corrente, porque havia apoio popular, porque o povo estava entendendo a nossa política externa. Não fazia política externa para Guga Chakra, nem para esse bando de gente da mídia, tá certo? Fazia política externa para o povo brasileiro. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui